Ok, Mari, é com você, tá? Franco colocou eu como co-host? Só para a gente... Positivo. Ok. Está na sua mão, pode começar. Tá bom. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde, comunidade. Muito bom estar com vocês aqui, receber profissionais com, assim, referência no mercado. Nós tivemos aí um pequeno atraso, mas agora vamos começar aí os trabalhos de hoje. Bom, eu vou mostrar, antes da gente começar oficialmente, né, eu vou passar aqui algumas regras que eu acho legal para a gente poder ter uma... Deixa eu só compartilhar aqui, espera só um pouquinho com vocês, para a gente poder ter algumas regras aí do nosso evento. Deixa eu pôr aqui. Vocês estão vendo aí? Alguém me dá um positivo? Franco, está vendo aí? Ok? Então, só para uma questão da gente poder ter algumas regras estabelecidas, todos os participantes ficarão em mudo enquanto houver apresentação. Essa sessão é gravada, tá? Então, caso vocês queiram fazer uma pergunta, isso pode ser feito pelo bate-papo, pelo chat, e essas perguntas vão estar liberadas a partir aí do 10, 15 minutos antes da gente terminar o evento, tá bom? Depois das apresentações de todo mundo. Caso tenha algumas perguntas que não sejam respondidas, não dê tempo, a gente vai responder depois, a gente vai coletar todas as perguntas e vai responder para vocês, tá bom? Muito bem. Como é que vai funcionar? Nós temos as considerações iniciais, depois nós temos 40 minutos de apresentações com os nossos convidados, que são 3, né? 10 minutinhos, 10 a 15 minutinhos para as perguntas, e depois as considerações finais. Muito bem, oficialmente aberto o calendário 2021 da Abrafac, o nosso calendário de eventos. Primeiro eu quero fazer um agradecimento aos conselheiros, às diretorias e suas equipes que trabalharam nisso tudo, e em especial a equipe da diretoria de eventos, Franco Moraes, Kátia Gadelha, Paulo Fontebassos, ok? Gente, a ideia é ter um ano de eventos que tragam integração, conhecimento, experiências e que a gente fortaleça toda a linha de profissionais envolvidos nessas áreas. Hoje, o evento é o futuro e a integração das áreas de FM, Property e Workplace. Esqueci um detalhe. Para quem não me conhece, eu sou a Maristela e sou responsável pela diretoria de eventos, né? A gente está aqui tão empolgado e a gente acaba não se apresentando. Acaba de abandonar essa moto aqui, ó. Gente, ó, Franco, fecha para mim os... Mari, você está no mudo, tá? Vamos lá. Agora foi. Estou liberada aí, Tom? Então, e esse evento, né, os profissionais relevantes que nós trouxemos vieram com um coração aberto para falar de suas experiências, de suas experiências não só no momento, mas também do passado e do que eles esperam para o futuro. Então, gente, gratidão, porque sem vocês nada teria razão de acontecer, tá bom? Muito bem. Não vou me demorar mais, porque a gente já está com o tempo aí indo aí mais para frente. Vamos lá. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles também nada aconteceria. A TIE, Brasanitas, a QMX, Sodexo, Spartan, TB Facilities, Atlas Schindler, Network, RL e Estúdio Conceito. Nossos patrocinadores Diamante, Ouro e Prata. Muito obrigada por sempre estarem conosco. Nossa visão é tornar claras as estratégias das atividades Facility Management, Property e Workplace no mercado brasileiro. Missão: promover a capacitação e o reconhecimento dos profissionais. Né? Nós nos tornarmos cada vez mais protagonistas, né? Dentro das organizações, dentro da sociedade, no governo, nos nossos mercados.
Qual é o propósito deste evento e de vários que vão acontecer durante o ano todo? Trazermos troca de experiências, network, conhecimento, inovação, enfim, estarmos atuantes para consolidar, para apoiar o desenvolvimento desse segmento, ok? Muito bem, vamos às apresentações. Quem vem aí agora? A nossa presidente, diga-se de passagem, a primeira mulher presidente da Abrafac, né? Dia Internacional da Mulher está chegando, nós vamos ter um evento bem legal com as mulheres e não poderia deixar de reforçar isso. A nossa presidente, né? Ela veio aí com muita força, com muita garra, gente, para trazer muita coisa bacana para vocês. E aí eu vou falar um pouquinho do que é esta mulher. Vamos lá, pegar aqui, ó. Presidente da Associação Brasileira de Facility Management Property Workplace, Head de Infraestrutura no SESC São Paulo, né? Engenheira civil, com MBA em Gerenciamento de Facilidades pela USP, com mais de 20 anos de experiência. É com você, Irimar. Vamos embora. Libera o microfone, é isso aí. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui. Agradeço, inclusive, que vocês esperaram uns minutinhos aí, a gente, como falou a Maristela. Mas hoje estamos aqui no evento da Abrafac, o nosso FM Tactics, né? E eu agradeço os nossos convidados, Caio e Fiasco, que abriram espaço na agenda para estar aqui conosco. Esse é o primeiro evento de 2021 da Abrafac, então estamos aqui abrindo oficialmente o nosso calendário de eventos. 2020 foi um ano de mudanças para todo mundo, né? Para o mundo, inclusive, e além de todas essas mudanças que a gente enfrentou, também foi um ano de eleições na Abrafac. A Abrafac teve eleições para conselho e diretoria. Então, desde janeiro, agora, né, 2021, estamos com uma nova gestão para os próximos 3 anos. Eu não posso deixar de agradecer aqui os nossos colegas da gestão anterior. Agradeço a todos na pessoa do Tiago Santana, nosso presidente anterior, né, que trouxeram a Abrafac até aqui com brilhantismo. A nossa diretoria executiva hoje é composta por mim, né, Irimar Palombo, como presidente, com muito orgulho. Mauro Campos é o nosso vice-presidente, o José Sandim é o nosso diretor tesoureiro, a Lívia Lourenço é a nossa diretora secretária, a Maristela Serpejante é a nossa diretora de eventos, e aí agradeço todo o pessoal de eventos, Matheus Videira, nosso diretor de marketing, a Márcia Ferrari, diretora de certificação, e o Amilcar João Gai, presidente do Conselho de Administração. Nós também tivemos uma mudança no estatuto e, a partir deste ano, o Conselho de Administração tem um papel muito atuante na direção aqui da Abrafac, né? E a gente está preparando muita coisa interessante para esse ano, começando pelo calendário de eventos, que a Maristela vai mostrar ao final, né? E que nós estamos iniciando hoje. Também o nosso Prêmio Abrafac Melhores do Ano, cujas inscrições a partir de março, então já comecem a preparar os trabalhos aí, é um momento super esperado, e em agosto nós temos o nosso congresso e a Expo Abrafac 2021, que esse ano acontecerá em conjunto com a nossa querida Abralimp, né, e acontecerá na São Paulo Expo nos dias 17, 18 e 19 de agosto. Bloqueiem as agendas aí. Esse promete ser um maior evento da área na América Latina. E nós, nessa nova gestão, estamos centrando nossas energias nas organizações e profissionais de FM, Property Workplace, sejam eles agentes públicos, contratantes, consultores, administradores ou empresas prestadoras. Estamos focando no desenvolvimento do nosso mercado e trabalhando para que a nossa associação seja reconhecida como uma entidade acessível, representativa, colaborativa, em constante evolução. Acho que a gente
tem assistido esse comportamento da Abrafac nos últimos anos e a gente pretende que isso continue. Quero agradecer aí as empresas que acreditam no nosso propósito e patrocinam isso, né? Os nossos patrocinadores. E para aqueles que estão nos ouvindo aí e ainda não se associaram, vem para a Abrafac, associe-se e faça parte dessa comunidade conosco. Mas a gente não veio aqui para me ouvir, né? Então, acho que agora vamos para o que interessa, que é o nosso evento. Muito bem, obrigada, Ilimar. Então, gente, nos curta nas redes sociais, né? Vai lá no YouTube, se inscreva no canal, porque muita coisa bacana vai acontecer. Bom, agora nós vamos falar do nosso primeiro convidado, né? Uma referência de mercado, com mais de 25 anos de experiência, Caio Guimarães, engenheiro civil pela Universidade de São Paulo, com larga experiência nos mercados das indústrias de real estate, varejo, telefonia, banking, com empresas como Gafisa, Walmart, Itaú, liderando equipes de gestão imobiliária, projetos, expansão, procurement, engenharia e facilities. E olha quanta coisa esse profissional vem trazendo de experiência e de competências. Hoje é diretor da Telefônica e muito gentilmente se disponibilizou para falar conosco. Caio, o microfone é seu. Gratidão. Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maristela, Ilimar. Agradeço aí na pessoa de vocês o convite da Abrafac para fazer parte desse bate-papo aqui. Encaro como um bate-papo, né, compartilhamento de experiências. Eu aqui represento a Vivo. Para aqueles que não conhecem, a Vivo é a líder do setor de telecom no Brasil, com cerca de 35 mil colaboradores, e aqui a gente cuida no que a gente chama de área de patrimônio, de toda a parte imobiliária, facilities, utilities, manutenção, a parte de ocupação, que é o workplace, e mobilidade, digitalização. Então, tudo isso que é uma área de apoio ao nosso negócio fica na área de patrimônio, né? E acho que é importante falar um pouquinho, quando a gente fala de futuro, acho que é sempre bom a gente contextualizar a missão, né, da empresa que a gente está, e a Vivo tem o propósito de digitalizar para aproximar. A Vivo tem o propósito de ser o hub digital para os clientes, né? E a gente, no nosso dia a dia, também tem que refletir nas nossas atividades essa missão e esse propósito. Acho que a forma mais, talvez, produtiva e que a gente acha que pode contribuir mais aqui com a discussão para falar de futuro é dar um pouquinho de contexto, né? De onde a gente vem, não só a Vivo, mas acho que todo mundo nesse contexto hoje de pandemia, por onde a gente passou, né? Nesse ano de 2020, o que a gente aprendeu, algumas coisas que ficam, e para onde a gente imagina que a gente vai caminhar, né? Então, acho que mesmo antes da pandemia, algumas diretrizes, alguns conceitos já eram presentes aqui para a gente, né? Então, mesmo antes da pandemia, a gente já trabalhava com mobility e tal, mas eu acho que o contexto era que antes da gente passar por esse processo, a gente tinha o futuro como algo a se desenhar, algo que a gente ainda tinha tempo para pensar sobre, né? Os projetos eram projetos que a gente teria um ciclo, que a gente ia ter tempo de implementar, observação do que está acontecendo, fazer desenhos, pensar em modelos, alternativas, muito foco em eficiência, ou seja, fazer melhor, né, aquilo que a gente já fazia antes, e existia, de certa forma, um paradigma, ou talvez uma questão cultural, de que uma área de apoio ou uma área não core não fosse necessariamente uma área de inovação, né? Uma área que pudesse inovar e trazer transformação para o negócio. O que aconteceu durante a pandemia? Durante a pandemia, a gente teve que ligar o safe mode, né? Todo mundo se preocupou muito com proteção, e a gente
rapidamente, a gente migrou de um modelo que já vinha de um modelo de 2 dias de home office, a gente migrou para um modelo de 100% de home office, né? Então, acho que essa foi a principal mudança que a gente teve. Durante esse período, o que a gente passou a observar? O que são coisas que a gente está fazendo agora que vem para ficar, né? O que funcionou e deve ficar. Então, esses conceitos a gente procurou sedimentar ao longo da pandemia. A gente teve tempo suficiente para ter consciência daquilo que a gente está fazendo e pensar o que a gente está fazendo hoje que já poderíamos ter feito antes e que veio para ficar. Durante a pandemia, a gente percebeu também que a gente, na verdade, acelerou tendências, né? Eu estou situando um pouco aí o antes, durante e o depois, em termos de percepção, de conceito, mas também eu vou falar um pouquinho de que tipo de ação decorreu desse tipo de percepção e conceito, né? Então, a gente acelerou tendências, a gente já tinha alguma ideia de o que a gente queria fazer em termos de digitalização, mudança de processos, de ser uma empresa mais digital, com menos papel, de ter mais mobilidade, flexibilidade. E a pandemia, na verdade, não criou tantos projetos, mas sim ela acelerou aquilo que a gente já achava que ia acontecer, né? A gente brinca que quando a água passa da cintura, a gente aprende a nadar, né? Então, acho que talvez um aprendizado, um lado positivo de todo esse caos que a gente passou tenha sido isso, né? Da gente ter um senso de urgência acelerado projetos. Então, a gente começou a olhar também durante a pandemia, prestar atenção em como a gente utilizava o espaço, quais as iniciativas de transformação, de uso de tecnologia, de digitalização que a gente precisaria fazer. Também durante a pandemia, a gente teve uma preocupação bastante grande com as práticas de governança, de sustentabilidade. A gente viu o nosso papel na sociedade, né? Então, especificamente para a gente, uma empresa de telecomunicação, manter nossos clientes conectados, aumentar a conectividade, fazer com que não só os nossos colaboradores tivessem segurança, mas que os nossos fornecedores também, e aí a gente está falando de todo tipo de fornecedor, inclusive os de facilities de manutenção. A gente teve uma preocupação muito grande em não cancelar ou diminuir ou suspender nenhum tipo de pagamento. Então, foi uma preocupação bastante grande também, não só com os colaboradores, mas com os nossos clientes e toda a cadeia de fornecedores também. Como é que a gente fez isso em termos de ações, né? Quando a gente fala do antes da pandemia, a gente já trabalhava na Vivo com o conceito de mobilidade, 2 vezes por semana, todas as pessoas já tinham a opção facultativa, né, de trabalhar de maneira remota, mas de alguma forma a gente vinha de um modelo bem tradicional, né? O nosso escopo de manutenção e limpeza, acho que é o tradicional, as mesmas rotinas, uma regra geral para as rotinas de certa forma, independentemente do tipo de ocupação. A gente vinha com projetos aí, como eu falei, de racionalização, redução de impressão, e o interessante é que aquilo que, como eu falei, né, da aceleração, a gente tinha projetos de paperless, de redução de impressão, que a gente ficou um pouco receoso do quanto isso poderia ter impacto, e a verdade é que durante a pandemia a gente ficou sem nenhum tipo de impressão, né? Eu até perguntei assim, bom, das duas, uma, o pessoal foi numa lan house imprimir, ou de fato a gente não precisava imprimir, né? Então a gente acelerou todos os processos de assinatura digital de documentos, e isso tem um impacto bastante grande numa operação do tamanho da Vivo. A gente também trabalhava, acho que de forma não muito diferente de muitas empresas, com aberturas de chamados via portal, e uma dinâmica bastante interessante de ocupação, de workplace, eu falo pela Vivo, né? É que eu estou aqui desde 2017, a gente vem numa transformação bastante grande da ocupação dos nossos espaços, né? A lógica era, a Vivo veio de uma concessão, né, com muitos ativos. A gente tem aqui na nossa gestão cerca de 3 mil ativos e vai de alfinete a foguete. Você tem um terreno em Ermelino Matarazzo de 200 metros quadrados. Você tem esse prédio aqui onde eu estou agora, que é o Eco Berrini, que comporta 6 mil pessoas. Então, a gente faz essa gestão desse número gigante de ativos, e a regra parecia ser ocupar aquilo que eu tenho, né? Se eu tenho um prédio, eu ocupo.
e depois eu vou falar um pouquinho de como a gente está olhando isso para o futuro. A questão da interligação entre facilities, o property, o workplace, não dá para se dizer que não havia algum nível de interação, mas acho que dá para se dizer sim que tinha muito mais uma atuação em silos, né? Eu tenho a gestão do imóvel, eu tenho a gestão de facilities, aí eu tenho que fazer algum tipo de adequação em layout, alguma coisa assim, um novo espaço, e as áreas, de certa forma, se falam. E vou falar um pouquinho depois onde a gente acha que isso vai chegar, né? Durante a pandemia, o que a gente teve de ações assim concretas, né? A primeira coisa, a gente estabeleceu um comitê de crise, 100% para home office, com exceção de operações, que obviamente tinham que manter nossos clientes conectados. A gente teve um cuidado muito grande de mobilizar toda a empresa em torno de protocolos, entender os protocolos locais, revisão de escopo de atuação das empresas, quer dizer, essa questão da desinfecção para nós era uma coisa nova, né? Então aí foi uma questão também de flexibilizar muito o relacionamento com os prestadores de serviço, porque ao mesmo tempo que eu não tinha um escopo de desinfecção, eu também deixei de fazer uma rotina porque estava todo mundo em home office. Então a gente teve aí uma parceria bastante grande e empatia de entender o momento e não penalizar, mas pelo contrário, né? Como é que a gente se juntou no momento em que faltavam insumos, a gente não conseguia achar álcool gel, não conseguia achar máscaras, enfim, um momento bastante conturbado, mas que mostrou que a gente, quando tem fornecedores e tem parceiros e não fornecedores, né? A gente gosta muito do termo parceria, você acaba achando um caminho e a gente se ajuda na busca do que é melhor, né? Já durante a pandemia, a gente conseguiu acelerar alguns processos, né? Algumas ações de ter, por exemplo, aplicativos de check-in para as posições. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue manter espaçamento, a gente controla a ocupação dos nossos prédios para saber quantas pessoas tem, se está dentro daquilo que a gente deveria ocupar dos imóveis, se a gente tem o espaçamento necessário, se a gente vai prover todas as medidas de segurança para aqueles colaboradores que estão no prédio, né? A gente acelerou de novo projetos de mobilidade que já vinham em andamento. Então a gente disponibilizou bicicletas elétricas, disponibilizou carro elétrico. A gente muito rapidamente conversou com colegas também. Eu vi aí a Kátia do Santander, que parece que está presente. Trocamos bastante ideia também. Aproveito para agradecer aqui a parceria. Coisas que a gente não estava acostumado a lidar, né? Então, vamos colocar esterilizador no ar-condicionado, em elevador, o que a gente faz? Como é que vocês estão tratando o distanciamento? Na prática, como se faz, né? E, ao mesmo tempo, a gente não abandonou aquilo que a gente já vinha trabalhando em termos de diversidade, adequando os nossos edifícios ao guia de rodas, enfim, muita coisa não deixou de acontecer ao longo de todo esse período que foi bastante conturbado. Quando a gente fala em futuro, acho que tem muita coisa para se olhar, mas a gente, de forma geral, tem algumas coisas que acho que estão ficando consolidadas, né? Alguns conceitos. Então, eu tenho participado de muitos grupos de discussão sobre o futuro do escritório, o escritório à prova do futuro, muitas conversas dentro e fora do Brasil. Eu acho que alguns conceitos eles são muito parecidos, as tendências são as mesmas, independente da geografia. Então, eu vi uma frase muito bacana em inglês que é "users will be choosers", que me marcou bastante. Então, os usuários é que vão escolher, né? A gente, no imobiliário, nessa parte de ocupação, tem muito essa questão do imóvel e até os termos são diferentes. A gente fala de locador, de investidor, de locatário, ocupante, e nenhum negócio são esses termos. A gente fala de clientes. Quando você fala no B2B, no B2C, as pessoas falam em clientes. Então, a gente tem que olhar a ocupação como cliente, né? O que esse cliente precisa. Então, não é usar o espaço que você tem, o que você faz e que espaço você precisa para desempenhar a tua função e que espaço melhor reflete o teu jeito de trabalhar, né? Outra coisa bastante importante é ouvir as pessoas, né? A gente muitas vezes assume o que é melhor, assume o que vai ser legal para as pessoas em termos de workplace, em termos de facilities, em termos de amenities, que eu vou falar um pouquinho também.
ouvir das pessoas, né? Por que as pessoas se sentem ou não se sentem confortáveis em voltar? Para que tipo de ambiente as pessoas gostariam de voltar? KPIs, cada vez mais a gente tem que ter indicadores de produtividade. O que é produtivo, o que não é produtivo? O que melhora e o que piora em determinadas condições? A palavra-chave para o futuro, flexibilidade. O modelo de ocupação não pode ser um modelo congelado, um modelo estático, né? A gente vai ver, existe aí o que a gente fala de, no futuro, em anywhere office. Você tem hoje o home office, você tem o office, e a tendência para o futuro, a gente acredita que vai ser alguma coisa no meio dos dois, né? Nem 100% home office, nem 100% office. Vai depender da tua atividade, do teu perfil, da cultura da empresa, do nível da indústria que a empresa está inserida, e provavelmente a gente vai ter um modelo onde você vai ter o Anywhere Office e você vai poder trabalhar de diversos lugares, não só da tua casa ou do teu escritório, né? Um outro aprendizado e para o futuro não existe um projeto final. A gente sempre vai estar numa versão beta. Acho que esse também para a gente um olhar para o futuro de entender que os projetos vão ser cíclicos e contínuos, né? A gente vai estar sempre em beta. Então, o layout é beta, o modelo de gestão de facilities ele é beta e a gente vai estar sempre aprimorando. A gente, como uma empresa de tecnologia, trabalha muito em squad, em metodologia ágil, com sprints, prazos curtos para sair com soluções, e acho que isso vai ser também uma dinâmica muito presente. Facilities não vai ser mais uma definição apenas da área imobiliária ou de manutenção e facilities, mas sim vai ser uma área que vai tomar decisão em linha com RH, com TI, com Big Data. Hoje a gente tem muito próximo da gente a Wayra, que é uma aceleradora de startups, que nos traz soluções novas de tecnologia, de IoT, de Big Data, para que a gente possa de forma muito rápida ter ao nosso lado soluções que nos impulsionem em termos de transformação. Então, para concluir aqui, não tomar mais muito tempo, eu acho que o futuro para a gente vai ser alguma coisa que vai ter muito de flexibilidade, né? E uma vez que você define a tua forma de ocupação, a gente tem que pensar muito naquilo que faz com que as pessoas, que os colaboradores queiram estar no seu ambiente de trabalho, porque a opção, além do home office, do office, vai ser você poder estar em qualquer lugar. Então, o que faz com que uma pessoa queira estar no ambiente, né? E a gente enxerga que amenities aqui, por exemplo, no prédio do Eco, a gente tem muitas coisas que as pessoas enxergam como fatores de atração para estar aqui, para ter um ambiente bacana. Então, a gente tem todo um anexo que tem uma parte de bem-estar, a gente tem meditação, tem atendimento do ambulatorial do AIS, tem fisioterapia, medicina holística. A gente acabou de abrir aqui no lobby um Starbucks, um Hirota, a gente tem também aqui um Mercado Express. Enfim, a gente tem pensado acesso à ciclovia, então a gente tem pensado o que faz com que as pessoas, o que vai fazer com que as pessoas se sintam bem nesse ambiente, né? E a grande questão também para a gente, eu acho que é uma reflexão que fica, né? É essa questão de quem é o papel de propiciar isso. Quando a gente fala de facilities, do papel do imóvel, do escritório ou do ambiente de trabalho, talvez hoje haja uma distorção aí da forma como o ramo imobiliário enxerga os imóveis, né? Você tem um ativo e uma localização. Isso já ficou para trás. Isso era uma visão focada no produto, né? A gente vai ter que ter cada vez mais uma visão focada na pessoa, no nosso cliente, nas pessoas que estão ocupando esse imóvel. O que eu posso fazer para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa queira estar nesse ambiente de trabalho. Na nossa visão, isso que a gente está buscando fazer aqui no prédio onde a gente trabalha, e ter os nossos chamados abertos através de QR Codes, muito mais facilidade para você acionar facilities. Não existe mais uma segregação. A área imobiliária, a área de workplace e facilities é um único time, né?
Não existe isso. A gente, quando olha um ativo, a gente tem que olhar o ciclo de vida inteiro dele, desde quando ele nasce, toda a parte de gestão, ocupação, toda a transformação que ele vai receber no futuro para adequar esse dinamismo do futuro, até eventualmente o ciclo final e o encerramento da vida desse ativo. Para nós, essa separação, ela não existe mais, né? Então, essa integração já é parte disso. E acho que, para finalizar, o desafio é que o mercado entenda que a visão dos ativos vai ser diferente. Ela tem que ser centralizada no cliente. A gente não é ocupante, não é locatário, é um cliente. Este cliente tem necessidades específicas e o que a gente vai fazer em facilities, property, workplace, tem que refletir isso. Então, cada vez mais, a meu ver, esse pacote de ativo, serviço e entender o que o ocupante precisa vai estar presente na dinâmica e nesse relacionamento entre quem ocupa e quem é o provedor do espaço, né? Então, muito do que vai ser essa área de facilities vai estar relacionado a isso, né? Quem vai ter essas áreas mais perto? Eu acredito que hoje ainda tem muito do ocupante, mas eu imagino que no futuro todos os parceiros de facilities vão estar muito mais próximos de quem define e desenvolve um produto imobiliário. Bom, eu acho que é isso, não vou ocupar mais do tempo, fico aberto a perguntas aí. Espero que eu não tenha sido claro o suficiente. Procurei deixar bastante conceito e estou muito à vontade para falar com vocês qualquer pergunta, dúvidas, esclarecimentos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom, gente, tivemos aí o Caio, foi muito legal estar ouvindo aí, né, um gestor que tem toda essa responsabilidade de diversas áreas. Né? Se nós temos do Caio aí, que é uma referência aí no mercado, temos agora uma outra referência que, para nossa sorte, é o nosso conselheiro também. Né? Então, nós temos aí o nosso querido Fiasco, né? José João Fiasco, certo, Fiasco? Porque a gente fala tanto Fiasco, a gente nem mais sabe, né? Bom, o Fiasco, gente, tem mais de 40 anos de experiência na gestão de áreas técnicas, gestão de empresas nacionais e multinacionais, nos setores industriais, tecnologia, imobiliário, construção civil. Trabalhou em empresas como Villares, Johnson Control, e desde 2003 atua como consultor e atende clientes como Itaú, Conjunto Nacional, membro da RISC, que é um órgão que aplica padrões internacionais na avaliação e gerenciamento de imóveis e infraestrutura. Acho que o Fiasco também nós quisemos trazer, né, todo o conhecimento dele, como do Caio, para estar conosco nesse primeiro evento da Abrafac 2021. E é com você agora, Fiasco. Vamos lá. Vamos lá, obrigado. Queria agradecer a Abrafac, a Ilimar, a Maristela, pelo convite, o Franco também, né? E vamos trocar algumas ideias, né? E eu queria exatamente partir de onde o Caio explanou, né? Que com maior ou menor intensidade, todos nós da área de facilities passamos pelos mesmos problemas agora durante a pandemia, né? Tudo aquilo que eram estudos e objetivos para o futuro acabaram virando necessidades do presente, né? E o que é que isso evidenciou? Né? Evidenciou o protagonismo da área de facility, property, workplace, de uma forma que nunca se viu antes, né? Eu estou nessa área desde 1995, tá? Eu nunca vi essas áreas terem esse protagonismo, porque todas as adaptações, tudo aquilo que precisamos fazer com as nossas pessoas, com os nossos ativos, foram feitas por pessoas de facility, por profissionais da área de facility. E a gente imaginando que esse é o objetivo da função de facility, né, que é prover o bem-estar das pessoas trabalharem, né?
fazer com que as pessoas não se preocupem com outra coisa a não ser as suas funções profissionais, né? Ou seja, a pessoa vai chegar, ela tem um espaço para estacionar, o ambiente de trabalho está refrigerado, ela tem um bom mobiliário, né? Ela tem uma área de descanso, ou seja, ela só precisa se preocupar com o trabalho dela, né? Essa é a função do facility, né? O facility, eu costumo falar, é o contra-regra do teatro, né? Ele fica lá atrás providenciando tudo o que os atores precisam para desempenhar as suas funções. E essa pandemia mostrou, pela primeira vez, principalmente as áreas executivas das empresas, a importância do facility, né? E a importância do profissional de facility, né? Então, nós passamos da invisibilidade para a visibilidade, né? Até pouco tempo atrás, nós só éramos lembrados por aquilo que nós não fazíamos, né? Quando alguma coisa dava errada, quebrava o ar-condicionado, aí lembrava que tinha um facility que devia ter feito alguma coisa que não fez, né? Hoje, não. Hoje, o profissional de facility está envolvido nas decisões estratégicas das empresas, né? Sejam elas de localização, sejam elas de tamanho, de espaço, sejam elas quais forem, né? Hoje, o profissional de facility é consultado, né? Ele faz parte da decisão. Então, eu acho que esse é um momento que nós profissionais de facility, não podemos perder, né? Nós temos que potencializar, nós temos que tirar vantagem do que dessa parte, se a gente pode dizer, mas dessa parte boa que a pandemia nos trouxe, né? Que é mostrar a nossa importância relativa dentro das organizações, e infelizmente não tinha, né? E mostrou também, como bem o Caio pontuou, não existe uma divisão estanque entre as atividades de facility, property management e workplace, né? Essas são segmentos de uma mesma profissão, de uma mesma função, né? Existem os especialistas em workplace que são facilities, né? O que é o property management? O property management é o facility das áreas comuns dos edifícios corporativos, né? O facility se preocupa com as áreas privativas e o property se preocupa com as áreas comuns, mas as atividades são as mesmas, né? E nessa pandemia, a gente viu que uma integração muito grande entre os profissionais de facilities das empresas ocupantes com os profissionais de property das administradoras, né? Se não fosse essa integração, essa força conjunta, né, talvez não conseguíssemos, em tão pouco tempo, adaptar os edifícios aos desafios da pandemia, né? Eu participei de inúmeras atividades e ações em condomínios comerciais, aonde essa integração entre facilities dos ocupantes com o pessoal das administradoras prediais foi fundamental, né? Para se tomarem as melhores decisões, né, no menor tempo possível, né? Hoje, as empresas não estão voltando na sua totalidade por uma questão de preservação dos seus funcionários, mas todos os edifícios corporativos estão adaptados para o dia que essas empresas decidirem voltar, né? Se amanhã
houver um volume de vacinas, uma vacinação rápida em massa, e as empresas quiserem retornar, a infraestrutura predial está adaptada. Em pouco tempo conseguiu-se isso, né, com soluções criativas, né, com tecnologia, com segurança. Então, eu acho que esse protagonismo da área de facilities é fundamental para o crescimento da nossa profissão, né? E agora, falando um pouco do futuro, né? Qual é o futuro? Para mim, o futuro é a profissionalização e a capacitação do profissional. Eu acho que o futuro está nas pessoas. Eu acho que os profissionais de facilities precisam se preocupar com o seu crescimento profissional, né? Com a sua educação formal na profissão, né? E isso passa pela regulamentação da profissão, a certificação profissional, pelo desenvolvimento de cursos, né, sejam cursos universitários ou cursos de especialização, e seja em cursos de MBA ou pós, ou mesmo cursos de formação dentro dos cursos de administração, dos cursos de arquitetura ou de engenharia. Eu acho que nós precisamos definir como nós queremos profissionalizar e capacitar os nossos profissionais. Eu vejo que o melhor veículo para que isso seja feito é através de uma associação de classe. E nós já temos essa associação de classe. Nós temos a Abrafac, que desde 2004 se preocupa com isso, né? No começo, mais timidamente, dando os primeiros passos, mas hoje a Abrafac está capacitada para iniciar um processo de profissionalização. E eu tenho visto, como conselheiro, e tenho participado de grupos, etc., que existe uma vontade e uma força que eu não vi antes na Abrafac para tornar isso realidade. Então, acredito que nos próximos anos a Abrafac vai conseguir proporcionar para os seus associados a possibilidade de crescimento profissional. Então, aproveitando para fazer um pouco de comercial aqui, quem não for ainda associado da Abrafac, associe-se, porque esse vai ser o veículo que vai, vamos dizer, dar as diretrizes para quem quer crescer na profissão, tenha os recursos para isso. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, e estou à disposição para perguntas e esclarecimentos. Muito obrigado a todos. Deixa eu ligar aqui o microfone de novo, né? Que como a gente brinca, a frase que mais se disse o ano passado foi, né? Abre o microfone, né? Bom, gente, tivemos dois profissionais, referências de mercado, pessoas incríveis, e agora é hora das perguntas, né? Então, ainda tem um espaço aí para perguntas, coloquem no chat, tá? Mas aqui nós temos uma primeira pergunta, feita aqui para o Caio. Com a questão do home office, a empresa acabou por devolver imóveis ou migrou para algum modelo de coworking? Foi. Obrigado pela pergunta. Quem fez a pergunta, Marcelo? Tá no mudo, tá no mudo. Ó, viu? Não está colocado o nome aqui. Tá né? bom. Mas... Não, tudo bem. Okay. Não, sem problema. Na verdade, assim, a Vivo já vinha, como eu falei, a Vivo já vinha num movimento de deixar de ocupar todos os espaços que tinha para realmente trabalhar naqueles que ela precisa, né? E já vinha no movimento
de otimização. Então, o que a gente passou a fazer mesmo antes da pandemia? A gente passou a fazer 2 dias de mobility. Nos nossos prédios hoje, as posições são compartilhadas, eu não tenho posição dedicada. Então, em média, para cada 100 pessoas, eu tenho 70 posições. Então, para isso também, esse nosso aplicativo de check-in, ele ajuda nesse sentido. Então, assim, a gente já vinha no processo de otimização. Não dá para falar que a pandemia gerou uma devolução de imóveis. A gente, momentaneamente, fez negociação com aluguéis apenas das lojas, que foram, de fato, prejudicadas, porque elas fecharam 100%. E a gente manteve a tendência que a gente tinha de otimização. Por quê? Porque quando a gente fala de 2 dias de mobility, ele mais ou menos vai coincidir com a ocupação que a gente vai ter após a pandemia. Então, assim, a gente já vinha nesse processo. Não é que a gente vinha com uma ocupação full e agora na pandemia foi todo mundo para casa. E como a gente imagina que após a pandemia o modelo vai ser híbrido, claro que tem espaço para otimizar, mas, de novo, não é em função da pandemia. A gente não passou a devolver. O que a gente vai devolver de espaço, o que a gente vai negociar, concentrar. A gente tem bastante prédios em São Paulo, por exemplo, a gente tem outros prédios que estão mais descentralizados. Esse movimento já existia. A gente não usa coworking, mas coworking de uma outra empresa, né? Eu não estou num parceiro tipo WeWork, tipo Regus, a gente não faz esse tipo de espaço. A gente sim tem áreas dentro da própria Vivo, onde a gente desenvolveu áreas que a gente chama de coworking. Então, quando a gente, em alguns prédios, já reviu a ocupação e foi mais otimizado, e eventualmente teve alguma área que a gente ficou uma área mais ociosa, a gente usou para área colaborativa, e a gente tem dentro do prédio aqui onde eu estou, por exemplo, uma área que ela é um coworking. Você faz uma reserva para um projeto que é um projeto de curto prazo, 2 semanas, 3 semanas, as pessoas vão ali, se juntam. Mas, respondendo a pergunta, eu não diria que é uma redução em função da pandemia, porque a gente já vinha nesse movimento, algum ajuste vai ser feito. O número que se fala, em geral, não estou falando da Vivo, mas que se ouve dizer que alguma coisa em termos de 30% de otimização de espaço é um número que eu ouço bastante, né, se serve como referência, mas acho que isso estou falando da Vivo, né? A gente não forçou nenhuma redução em função da pandemia. Ok, Caio, obrigada. Fiasco, como você vê, aqui tem uma pergunta para você também, a gente pode pôr o nome. Fiasco, como você vê o profissional de facilities em empresas que estão de home office? O facilities vai ter que entrar na casa das pessoas, analisar principalmente o workplace? Olha, eu imagino que sim, dependendo da decisão da empresa. Se a decisão da empresa é que o home office seja definitivo, permanente, certamente, e até por questões trabalhistas, a empresa tem que se preocupar com a ergonomia, com o espaço, com iluminação, com cadeira, tem que fornecer um link de internet confiável, etc. Né? Eu tenho a impressão que sim, né? E não sei se tem que entrar especificamente na casa de cada um, mas pelo menos vai ter que definir padrões mínimos de adequação das residências, né? E essa é uma das questões pelas quais eu acho que a devolução de espaço, desculpe entrar nessa explicação, mas acho que tem a ver também. Eu acho que a devolução de espaços não será tão grande assim, porque hoje as pessoas estão trabalhando em home office por uma questão de necessidade, mas eu tenho certeza que muitas delas estão trabalhando sem o conforto e sem os recursos adequados, né? Uhum. Principalmente com quem tem criança em casa que não está indo à escola e etc. Né? E quando for possível retornar, eu tenho a impressão que as pessoas retornarão. Talvez não retornem 5 dias por semana, talvez retornem 3 dias, 2 dias, mas eu acho que haverá um modelo híbrido no futuro, né? Um pouco em casa, um pouco no escritório. Certamente o escritório vai ser diferente do que é hoje, né? Já está diferente, né? Mas eu não acredito numa adesão 100% ao home office.
Ok, Fiasco, obrigada. Gente, é um descanso, né, Irimari, mulheres? A gente precisa de vez em quando ir para o escritório para descansar das questões domésticas. Bom, tem uma pergunta aqui da Regina, o Metsu, né, desculpa se eu estou falando o sobrenome, para o Caio. Né, qual o papel da manutenção predial na integração do FM, Property e Workplace? Tá legal. Eu vou aproveitar aqui, eu estava batendo o olho aqui nas perguntas, se vocês me permitirem muito rapidamente, eu vi também o pessoal falar de tecnologia, acho bacana a gente passar um pouco por isso, e mulheres em facilities, tal. Acho que é um tema que eu gosto bastante, a Vivo tem uma atuação muito forte em diversidade, então, muito rápido vou falar sobre isso. Eu vou ser bastante sincero com o Metsu, assim, eu me considero um privilegiado porque eu sempre fui um generalista, eu nunca fui muito um especialista, então eu sou um engenheiro meio assim fora da curva no sentido de que eu não sou muito de bits e bytes, né? Isso me ajuda porque eu faço as perguntas que às vezes um leigo faria, mas que as pessoas que estão ali no dia a dia, por estarem muito ali entretidas na questão técnica, e se às vezes não... E às vezes são coisas óbvias, né? Então, eu não consigo muito ver isso, tá? Eu sempre enxergo isso como uma coisa contínua. Para mim, o imóvel um ser vivo ali, é uma coisa dinâmica, onde você, facilities, manutenção, tudo está ligado à forma como você usa a seu favor tecnologia, inovação. Aqui a gente tem uma coisa bastante bacana, que não tem ideia ruim, não tem proposta errada. A gente está sempre... A única coisa que a gente não pode fazer é ficar parado. Então, assim, para mim, manutenção, facilities, são coisas que trabalham muito próximas e muito juntas. O que a gente vai ter que fazer cada vez mais é fazer o uso da tecnologia a nosso favor, né? E aí, desde coisas mais complicadas, por exemplo, a gente, durante a pandemia, a gente conseguiu fazer uso da tecnologia e mapear qual que era o caminho sem individualizar, porque tem proteção de dados, sem individualizar, mas a gente conseguiu mapear qual era o caminho dos nossos colaboradores de casa para o escritório. Então, com isso, a gente viu, puxa, mas as pessoas estão a 30 quilômetros do escritório, demoram uma hora e pouco. Será que não faz sentido? Não tem um site nosso no meio do caminho que poderia ser ali um hub para a gente, para essas pessoas? Isso é o uso da tecnologia, né? Até coisas mais simples. Quando a gente fala, por exemplo, a gente tem centrais telefônicas, né? Aí todo mundo lembra da nossa mãe quando cai aquela chuva e aí o pessoal fica sem sinal. A mãe da gente aqui da área é bastante mencionada. Caiu uma central, por uma questão óbvia, choveu, as centrais são muitas vezes antigas, vem lá desde a época de Telesp, e aí inunda uma central dessa e cai toda a parte técnica e desliga. Aí a gente viu o seguinte, por que a gente tem esse problema? São imóveis muitas vezes antigos que não tem a manutenção básica, que é o quê? Subir num telhado, e por que você não sobe num telhado? Porque muitas vezes você não tem uma linha de vida. Então assim, aí eu perguntei, a gente não poderia usar drone? A gente nunca usou, né? Então, qualquer criança hoje brinca com um drone e tal. E aí, coisas simples como uma calha entupida, uma telha quebrada, você vai perceber. Então, assim, não é muito rocket science, né? Às vezes são coisas que a gente simplesmente tem que parar para pensar. E a tecnologia já está aí. Não é que a gente tem que desenvolver, ninguém vai ter que desenvolver um negócio muito complexo, né? Então, aí para mim, se eu vou usar essa tecnologia, se eu vou usar esses dados, se eu vou usar o Big Data, se eu vou usar a inteligência artificial IoT, para facilities, manutenção, gestão do ativo, prospecção, definição de layout, para mim é indiferente. Tá? É um pouco ao contrário. O que tem à nossa disposição e a disciplina é uma só. Só para finalizar, não ocupar muito tempo. Mulheres, a gente tem aqui na Vivo uma plataforma muito bacana de todo tipo de diversidade, grupos de afinidade, LGBT+, mulheres. Assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com a equipe feminina. Aqui na Viva a gente tem equipes que fazem o trabalho de campo, instalação em casa das pessoas, 100% femininas. A gente monitora de perto, porque para ver o desempenho é super bacana, as diferenças, assim, e a diferença é que constrói, né? A diferença de pensamento. Então, eu sou entusiasta, não acho que não existe nada que as mulheres não possam fazer, tão bem ou melhor que os homens em qualquer tipo de cargo, qualquer tipo de empresa. Para nós aqui, isso é bem transparente, tá? E eu incentivo a todas as mulheres que queiram área de facilities, operações, aqui na Vivo serão bem-vindas, com certeza.
Ótimo. Bom, vocês viram, né, mulheres? Ó, você já ganhou um monte de fãs só falando isso, Caio. Não tem como, né? Ainda mais próximo aí do mês internacional das mulheres. Bom, gente, para a gente não sair muito do horário, porque eu sei que tem muita gente aí, olha, tem várias perguntas, tem do Henrique, tem do Willy, tem da Marcela, enfim, tem uma série de perguntas. Nós vamos recolher essas perguntas, tá? Vamos passar para o Fiasco e vamos passar para o Caio, para que depois eles possam responder e a gente fazer a devolutiva para vocês, ok? Só para que, né, a gente está aqui com o pessoal de Facility Management, a gente precisa seguir horário, né, que a gente sabe que tudo feito certinho. E, eu vou pedir para que o Fiasco faça, sei lá, algum comentário final, o que você deixa de mensagem para esse pessoal que está te assistindo nesse momento. Qual é a mensagem final aí, Fiasco? A minha mensagem é um pouco o que eu já passei na conversa, né? Que é aproveitem o momento. Aproveitem o momento onde o Facility está no foco, né? E façam o possível para se capacitarem cada vez mais, né? Estudem, né? A internet está aí, para você aprender, basta você ter um computador e o Google, né? É infinita a possibilidade de você encontrar coisas novas na internet, né? Então, não espere os cursos da Abrafac, né, que certamente virão, e aí é uma educação formal, mas, informalmente, cada um é responsável pelo seu crescimento profissional. Não espere que os outros contribuam com o seu crescimento. Cada um é responsável pelo seu crescimento profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, aproveitem o momento do Facility, né? Eu queria dizer só mais uma coisinha em relação às mulheres, tá? Eu acho que para a função de Facility, as características das mulheres são fundamentais, né? As mulheres são mais detalhistas, as mulheres enxergam mais as coisas do que os homens são mais generalistas, né? Enxergam mais o todo, e isso é fundamental na área de Facility. As mulheres são mais sensíveis, né, às necessidades, elas conseguem captar mais a expectativa do cliente do que os homens, né? Então, desde 95 eu tenho trabalhado nessa área, e sempre que eu trabalhei com mulheres, eu fiquei muito satisfeito. Não fiquei insatisfeito com os homens, não briguem comigo, mas eu fiquei mais satisfeito com as mulheres. Então, acho que essa é a mensagem que eu quero passar. Obrigada, Fiasco. É isso aí, é a diversidade. Juntos somos, com certeza, mais fortes. Caio, com você, qual é a sua mensagem final aí para nós? Bom, antes de mais nada, agradecer a todos aí, os comentários, estou de novo à disposição para as perguntas. Fique à vontade para compartilhar meu e-mail, perfil do LinkedIn, eu estou sempre conectado ali, respondo, vai ser um prazer bater um papo também, gosto muito de tomar café, se quiserem me convidar para um café, a gente bate papo. Eu vi recentemente um estudo da McKinsey que diz que, com a tecnologia que a gente já tem hoje disponível, 49% das atividades que a gente executa já poderiam ser executadas por robôs de forma automática. Então, eu não acho que isso é razão para nenhum desespero, eu não sou um alarmista, sou sempre otimista. E o que eu falo para as pessoas é assim, é melhor a gente descobrir quais são esses 49% antes que alguém venha contar para a gente. Então, assim, o que eu deixo aqui de mensagem, independe da área, serve para Facility, serve para Property, serve para Workplace, pergunte o porquê você está fazendo o que você faz, né? Por que eu faço isso? Será que isso aqui poderia ser feito de outra forma? É que eu estou fazendo da melhor maneira? Faz sentido? Isso aqui ajuda a empresa de alguma forma? Isso aqui me ajuda de alguma forma?
a gente tem que se perguntar. É muito fácil a gente entrar naquele ritmo e se deixar levar, né? Já fazia assim e vai e não tem espaço para isso mais hoje, né? Então, antes que alguém descubra que aquilo que a gente faz pode ser repetitivo, é previsível e pode ser feito por um robô, a gente tem que mostrar de que outra forma a gente agrega. E, em geral, para mim, isso passa por pensar diferente, por inovar. Aqui na área de patrimônio, eu, de fato, isso de forma bem honesta, conheço a formação de poucas pessoas da minha área, porque eu acho que isso também cada vez, exceto para coisas muito técnicas, vai ter menos relevância, vai ser muito mais a questão de relacionamento, de empatia, de soft skills, de atitude e não aquilo que você sabe, porque esse nosso saber, o conhecimento técnico, ele pode ser substituído, né? Mas as relações não, e aquilo que você pensa, a criatividade, aquilo que você inova, dificilmente vai ser substituído. Acho que é isso. Muito obrigado de novo aí, foi um prazer participar. Obrigada, Caio. Aproveito, Caio, mande um beijo para a Natália, que foi valorosa em me ajudar, né, em estar ajudando que você estivesse com a gente, tá bom? Não esquecer quem está aí no back-office das nossas atividades. A Natália é a última que sai aqui, viu, Maristela? Assim, sem dúvida, acredito. Eu fico sem muita gente, mas a Natália, se sair, a gente para tudo aqui. Acredito. Obrigado. Tem um Roberto Vilaronga também aí, né, por aí perdido, que eu já vi a carinha dele, né, que a gente ama muito aqui também. Bom, Irimar, agora é com você a palavra final da nossa querida presidente mulher. É isso aí. Bom, quero agradecer aos dois, né, ao Caio, ao Fiasco, agradecer todo mundo que está assistindo. E é isso aí, né, Mari? Nós fazemos parte dessa turma de mulheres que estão aí desbravando, né? E servindo aí de modelo também, né, para uma próxima geração que está vindo. E pegando esse gancho, né, no próximo mês, o nosso evento é voltado às mulheres, né, no mês de março. A gente vai ter no dia 10 aí um FM Debate que vocês vão adorar, só com a mulherada aí. Obrigada, boa noite, um abraço. Bom, gente, nós estamos terminando o nosso evento. O calendário está recheado de gente como o Fiasco, como o Caio, né? Vamos ter FM Debate, vamos ter algumas surpresas, café com o presidente, mas se associem, utilizem o programa de fidelidade da Abrafac, não sei se todo mundo sabe que tem, mas cada evento que você faz pontua para você ter coisas especiais através da Abrafac, não sei se todo mundo sabe disso, se não souberem, pode falar comigo, como responsável da diretoria de eventos, ou com os outros diretores, a gente está aberto para conversar com vocês, os conselheiros, o time Abrafac trabalhando para esta comunidade que tem que estar cada vez mais fortalecida, mais junta para fazer a diferença, para trazer inovação com muita empatia, como foi falado aqui. Nós estamos com muito gás, gente. A gente está com muito coração nisso. Então, gratidão a todos que participaram, aos convidados, à presidente, à minha equipe linda, Kátia, Paulo e Franco, maravilhosa, Ana, Silvio, Matheus, enfim, todas as diretorias e as empresas fornecedoras. Nossos patrocinadores, continuem com a gente, porque vocês não vão se arrepender, porque tem muita coisa legal. Beijo, paz e luz para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada.